Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos, irmãos, a estarmos nesse dia de domingo, o primeiro domingo do mês de junho, juntos, celebrando um culto ao Senhor. Não estamos assistindo, estamos celebrando juntos, participando deste culto. Hoje, como foi falado há pouco no grupo, é um dia de ceia, da ceia do Senhor, onde nós vamos colocar aqui as nossas vidas na presença do Pai e renovando nossa aliança em aguardarmos a vinda de Jesus, o nosso Salvador, onde Ele prometeu que viria nos buscar. E o que nós fazemos em memória dEle, para que Ele seja glorificado e nunca deixemos de aguardá-lo, de esperar esse dia em que Ele virá nos buscar para morar com Ele por toda a eternidade. Jesus morreu naquela cruz por nós para nos dar vida e vida em abundância. O sacrifício dele não foi em vão. Nossas vidas pertencem ao Senhor e nós somos chamados para fazer esta vigilância em todo o tempo. Mesmo em tempo de tribulação, mesmo em tempo de dificuldades, mesmo em tempos difíceis, como estamos passando, irmãos, ainda portas fechadas, ainda com restrições, trabalhos que não estão dando o que deveriam dar de lucro, de condição de sobrevivência, pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo a vida, famílias perdendo entes queridos. Estamos passando por um momento difícil, muito difícil. Esta doença que anda se propagando por falta de vigilância e de oração, ela tem chegado a muitas pessoas e alguns não têm resistido. Tem algumas coisas que nós vemos, ouvimos e precisamos colocar diante do Pai. Se nós estivermos vigilantes, orando, pedindo ao Senhor que haja com misericórdia, o Senhor vai agir. Na noite de ontem nós tivemos um pequeno contratempo, um grande susto, é a palavra certa. O irmão Raul estava com problemas de estômago e ainda quase desmaia em casa. Foi Rafael e eu levamos ao hospital, saímos de lá quase 1h30 da manhã. Ainda fomos a Juazeiro, numa farmácia, para comprar um remédio para ele tomar bem cedinho, que o médico passou. Mas graças a Deus não era nada de Covid, graças a Deus não tinha nenhum problema de saúde perigoso, foi somente um mal-estar no estômago. E Deus operou, Deus abençoou, Deus curou ele, graças a Deus hoje ele já está bem, está comigo aqui nesse momento da gravação. E hoje a Amanda veio até ficar com ele, passar uma parte da tarde agora juntos. Graças a Deus, Deus operou e nós estamos em paz. Por isso estamos aqui hoje, celebrando este momento, sabendo que o Senhor Deus, Ele sempre está conosco, nós nunca estamos sós. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito da palavra em Mateus, no capítulo 8. E nós vamos juntos dissertar aqui a respeito do que Jesus faz em nossas vidas. Ele não somente fez, Ele não vai somente fazer, mas Ele faz. Jesus é presente em nosso meio constantemente. Ele nunca nos deixou e nunca vai nos deixar. É uma promessa dEle e aqueles que têm fé, que confiam no Senhor, sabem que Jesus cumpre aquilo que Ele prometeu. Amém, amados? Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar nossa cabeça e vamos fazer uma oração. Vamos começar este culto, começar este tempo diante do Senhor, orando, pedindo ao Senhor e colocando nossas vidas diante da sua majestade. Nosso Deus, nosso Rei, nosso Salvador, Ele seja entronizado em nosso meio nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Pai querido, colocamos nossas vidas diante de Ti, ó Deus amado. Deus maravilhoso,
vem estar conosco neste momento. Envia do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, enche-nos da Tua vontade, da Tua graça, do Teu favor. Vem fazer menção, Senhor, de nossas vidas e estejamos nós diante de Ti, estejamos nós levados aos Teus átrios, Senhor. Abre as portas do Teu átrio, Pai, recebe, Senhor, o Teu povo. Nós somos o Teu povo, povo que glorifica, que honra o Teu nome, que espera em Ti, que confia que o Senhor é Deus supremo, soberano, que nada pode, Senhor, contra Ti. E aqueles que confiam em Ti, Senhor, não serão desamparados, não estarão envergonhados, mas serão, Senhor, libertos, salvos e atendidos em suas necessidades. Pai, nós confiamos na Tua salvação, nós confiamos na graça que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Obrigado pelos livramentos, obrigado, Senhor, pelas providências, e abençoe, Pai, em nome de Jesus, que todos nós sejamos tocados com a Tua palavra nesta noite. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, aquilo que nós trazemos diante de Tua casa, nosso dízimo, nossa oferta. Recebe, Senhor, a nós como Teus filhos na Tua casa. Hoje, Pai, envia os Teus anjos com a espada desembainhada, flamejante, às portas das casas dos irmãos, na frente, Pai, por trás, de um lado, de outro, Pai, dentro da casa, Senhor, por fora. Dá a Tua devida segurança. Afasta, Senhor, todo aquele intruso, aquele inimigo, Senhor, que tenta atrapalhar o culto que estamos fazendo nesta noite a Ti. Meu Pai, não permita. Dá a Tua bênção, Senhor, e não deixe que o Teu povo seja, Senhor, envergonhado, maltratado, e muito menos, Senhor, o inimigo tenha poder nem alguma autoridade sobre nós. Desfaz todo o mal, quebra toda maldição, consagração, contaminação que possa ter sido lançada sobre nossas vidas, sobre Tua igreja, sobre nós, os cristãos deste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, nossas faltas, fala ao nosso coração, vem com a Tua graça, com a Tua bênção, Senhor, e ministra sobre nós para que nós saibamos o que o Senhor deseja de nossas vidas, o que o Senhor espera, Senhor, que façamos, que possamos ouvir a Tua palavra nesta noite, que possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Não sejamos nós, Senhor, aqueles que dão a ordem, mas sejamos nós, Pai, aqueles que cumprimos as ordens, que estamos, Senhor, debaixo da Tua vontade. Faz a Tua diferença em nosso meio. Nós somos Teu povo. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo e renova cada um de nós. É o que Te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, que a igreja diz... Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Nesse momento, você que sabe o louvor que nós vamos cantar, canta junto, se alegre. Não fique sentado na sua cama, no seu travesseiro, ou deitado ou sentado no seu sofá, mas fique de pé. Vamos louvar o Senhor, vamos colocar esse tempo de oração, de louvor, de manifestação da nossa vontade diante de Deus, porque louvar, irmãos, não é somente nós estarmos cantando, louvar é exemplo de vida. Se você prestar atenção na leitura de hoje, os homens que estavam no barco com Jesus louvaram a Ele dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então é um modo de louvarmos, é engrandecendo o nome do nosso Deus. Vamos cantar, vamos salmodiar, vamos nos alegrar na presença do Senhor. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso
tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Tu és maravilhoso, Pai, Tu és soberano, justo, fiel e verdadeiro, e não há outro além de Ti, ó Pai. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva minha alma e o meu viver. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva minha alma e o meu viver. Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és tremendo. Como é bom saber que o Senhor está neste lugar, Pai. Como é bom saber que o Senhor é quem coordena nossas vidas. Escuta, Pai, inclina os Teus ouvidos, ouve. Coloca, Senhor, a Tua atenção sobre esta casa, sobre o Teu povo que nesse momento se encontra em casa, Pai, por ordem do governador, por ordem do prefeito, por ordem daqueles que são administradores, Senhor, dessa cidade, e nós ainda em obediência, Senhor, e por amor a Ti, estamos em casa, mas o nosso coração, Pai, era estar na Tua casa, glorificando e honrando o Teu nome junto com os irmãos. Por isso, Pai, nesta noite nós Te entronizamos e declaramos que Tu és Rei, Pai. Jesus, Te entronizamos, declaramos que és Rei,
que és Rei, Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Jesus, Te entronizamos, declaramos que és Rei, que és Rei, Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Pai, Tu és único, fiel, justo, verdadeiro, eterno, soberano. Como é bom, Senhor, achar os adjetivos, Pai, que comprovem a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua graça, o Teu favor sobre nós. Mas nos falta, Senhor, adjetivos, nos faltam palavras para dizer o quanto o Senhor é maravilhoso. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. O Senhor não nos deixa, não nos abandona, o Senhor não tem, Senhor, a Tua vontade, Pai, tem sido maravilhosa. O Senhor não tem deixado o inimigo se aproveitar de nós. As nossas fraquezas, Pai, o Senhor tem absorvido. O Senhor tem levantado, Senhor, a cada um de nós, no momento difícil, no momento de tribulação, o Senhor vem, fortalece, ajuda, levanta, coloca de pé, Senhor, firma os passos. É o Senhor quem tem o controle sobre tudo e sobre todos. Nem o inimigo, Pai, pode fazer nada com as nossas vidas, porque Tu és Deus sobre cada um de nós. Obrigado, Pai. Como é bom saber que o Senhor sempre coordena as nossas vidas. Nada, Pai, acontece sem que não haja permissão Tua. E o inimigo, Senhor, ele tem que Te obedecer. Se ele não obedecer, Pai, o Senhor faz com que ele obedeça. Não de vontade, não de grado, mas porque o Senhor ordena e não há nada que possa fugir à Tua ordem. Pai, como Tu és maravilhoso, como Tu és eterno, e como vai ser bom, Senhor, estar na glória contigo, juntos, entendendo, Pai, a Tua vontade, conhecendo o Senhor a fundo, não pelo que os outros dizem, mas pelo que o Senhor se mostrará a cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por morrer na cruz por nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por permanecer conosco até hoje e continuará até o fim dos tempos. Como é bom saber que estamos guardados, protegidos, defendidos de todos os males e perigos, e que o inimigo não pode conosco. Só o Senhor é Deus sobre nós. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder,
ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Nesse momento eu convido você, em sua casa, no meio de sua família, a entregar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor, a devolver aquilo que é devido ao Senhor, que Ele proveu, um trabalho digno, onde você tem o teu sustento, você recebeu ou uma ajuda do governo, ou alguém te presenteou, ou Deus proveu aquele trabalho onde você tem o seu ganho. Deus trouxe à tua casa o mantimento para que você também cumpra com a sua parte, a que Deus determinou que seja feita. 10% do teu ganho, trazer à casa do tesouro, para que haja mantimento na obra de Deus, e a casa do Senhor seja maravilhosa. Seja sempre um lugar onde aquele necessitado vem e encontra o auxílio, a graça, o favor. Onde a obra de Deus seja propagada, onde haja, Senhor, continuidade, onde haja a palavra de Deus cumprida no meio do seu povo. E Deus ainda abençoa de uma forma tremenda aqueles que são dizimistas, que são ofertantes, que são mantenedores, aqueles que trazem as primícias de sua renda, aquele que sempre coloca a oferta na casa do Pai. Ele diz assim: eu abrirei janela nos céus e derramarei bênçãos tais que vos advenham a maior abastança. Eu repreenderei o devorador e não terá nenhum empecilho no teu trabalho, nem as tuas finanças hão de ter alguma obra ruim. Não haverá aquele que destrói, aquele que corrói, não haverá aquele que vem para devorar o que é teu, mas a tua casa, a tua família, os teus bens terão prosperidade, terão bênção, terão continuidade e estarão libertos de todo e qualquer mal que o inimigo intentar. É isso que o Senhor determinou quando Ele diz que repreenderei o devorador de tuas finanças. Irmãos, nós fazemos a nossa parte devolvendo na casa do Senhor e somos abençoados por isso.
A Bíblia nos garante e nos diz, e quanto mais nós dermos de bom grado, não com tristeza, não por necessidade, mas de bom grado, com alegria, mais nós receberemos, porque o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam, e aquele que planta, colhe, e quem planta com alegria, colherá com alegria em abundância. Aquele que anda com a semente chorando pelo caminho, voltará sorrindo de mãos cheias. Nós fazemos a nossa parte, colocando o nosso dízimo e nossa oferta na casa do Senhor. Você que vai entregar agora na sua casa, seu dízimo, sua oferta, que vai colocar a sua primícia, sua mantenedoria, sua condição de oferta, daquilo que você tem para deixar na casa do Senhor, mande lá para o meu escritório, entregue alguém do escritório, entregue alguém da minha casa, eu trarei para a igreja, colocarei lá nas ofertas da casa do Senhor, e nós estamos entregando em Juazeiro o dízimo dos dízimos, e estamos mantendo, mesmo que não haja culto, mesmo que não estamos tendo aqui o uso do prédio para os cultos e as reuniões, ou ensaios, ou coisa parecida, nós estamos mantendo o prédio em ordem. Quando disser assim, pode abrir, pode funcionar, nós estaremos aqui, de portas abertas, prontos, e todos confiando em Deus, sem faltar nenhum, de volta aos seus ministérios, de volta às suas células, de volta aos cultos, às reuniões, tudo que nós fazíamos antes, só que ainda melhor, cheios da graça de Deus e da vontade de fazer a obra do Senhor. Esse tempo o Senhor está usando para nos deixar mais quietos, mais acomodados. Hoje eu estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor instrução, porque eu estou me sentindo só, estou me sentindo sem a igreja, estou me sentindo assim, sem forças para continuar, desanimado, e o Senhor me disse, tu és como águia, se recolhe ao teu lugar, permanece com o Senhor, ali tu tiras o teu bico, tuas garras, ali tu tira tuas penas, e aguarda que vai renovo para a tua vida. Vai renovo para a tua casa, para a tua família, para a tua igreja, para o teu trabalho, e quando nascer de novo as penas, quando nascer de novo o bico e as garras, tu estarás pronto para voar, pronto para voltar e fazer melhor do que estava fazendo. E ainda, quando houver tempestade, quando houver tribulação, tu voarás com as tuas asas novas, acima das nuvens, e a tempestade não poderá te atingir. Assim será contigo, também na tua casa, na tua família, no meio dos teus. Irmãos, essa palavra fortaleceu meu coração. Eu senti Deus estar falando comigo, eu senti Deus no meu coração estar trazendo esse conforto. Quando eu ouvi isso hoje, eu esqueci todos os problemas e as tribulações, porque eles são pequenos demais. Paulo já dizia isso, que as tribulações não são comparáveis com a glória que o Pai tem para nós, o que Ele tem reservado para os seus na eternidade. Nada se compara, esse tempo de tribulação aqui não se compara com a glória que o Senhor tem para as nossas vidas. Então vamos suportar, irmãos, vamos colocar aquilo que é devido na presença do Senhor, vamos confiar que Ele recebe de nós o nosso dízimo, a nossa oferta, vamos confiar que o Senhor está conosco, mesmo sem estarmos aqui reunidos todos juntos na casa do Senhor, mas vamos confiar que Ele nos trará de volta a estarmos celebrando culto, adoração, alegria, gozo, paz, felicidade no meio dos irmãos. Deus esteja com cada um de nós. Fecha os teus olhos, vamos orar pelo nosso dízimo e a nossa oferta. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nesta noite, Pai querido, colocamos diante de Ti, ó Deus,
nosso dízimo, nossa oferta, as nossas contribuições, Pai, de retorno, de devolução daquilo que o Senhor já nos deu, para que haja mantimento na tua casa e na tua obra, que haja continuidade, Senhor, dos trabalhos que estamos operando, Pai, e daquilo que o Senhor vai ainda levantar nesta igreja. Deus, em nome de Jesus, recebe, Pai, como prova do nosso amor por Ti, Pai. Nós colocamos nosso dízimo e nossa oferta para que o Senhor veja em nós obediência e alegria por estarmos contigo, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Recebe, Senhor. Amém, Pai. Nesse momento, eu quero chamar você, irmão, a abrir a tua Bíblia. Abra a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8. Jesus acalma uma tempestade, versículo 23. E a palavra do Senhor diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, nessa palavra hoje, Deus falou ao meu coração, quando buscando a presença de Deus e aquilo que é que Ele quer, que eu traga, que eu fale, aquilo que Ele quer me usar nesta noite para falar aos irmãos, eu senti paz quando eu li essa palavra. Paz por quê? Porque Jesus, Ele dá uma ordem aos discípulos: entrem no barco, vão para outra margem, enquanto eu disperso a multidão. Ele falava isso. Jesus dá sempre a ordem no barco, dizendo a Pedro: lança a rede desse lado, faz aquilo. E Pedro, obedecendo, tinha uma grande pescaria, pegava muitos peixes. Do barco mesmo ele dizia: vamos para outra margem, vamos atravessar o mar, vamos fazer isso, vamos aquilo. Jesus sempre dá as ordens, e os homens cumprindo, eles se dão muito bem. Quando eles tentam pescar sem Jesus, eles não conseguem nada, mas todas as vezes que eles vão com Jesus e obedecem o que Jesus manda, eles têm uma grande pescaria, eles têm uma grande fartura. E dessa vez Jesus, estando com eles no barco, foram para outra margem, no meio do mar da Galileia, ali uma grande tempestade, e o barco era jogado de um lado a outro, as ondas, e aquele medo de morrer, os discípulos ali, temendo estar afundando junto com o barco, foram até Jesus, que estava dormindo lá no barco, e eles chegaram a Jesus e disseram: mestre, salva-nos, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Estavam todos assustados, assim como nós também estamos. Aqui o mar é o tempo, é a nossa vida. O barco é aquilo que nós estamos confiando, que é a passagem desse tempo que nós estamos indo na presença do Pai. Jesus está conosco no barco, Jesus está conosco em nossas vidas. No momento da dificuldade e tribulação, nós precisamos fazer como os discípulos, correr até Jesus, confiando de que Ele salvaria e que Ele pode. Jesus não se nega a salvar. Jesus faz lá grande milagre, repreende o vento, o mar, e tudo se acalma e a tempestade vai embora. Irmãos, o que Deus fala conosco nesta passagem é que nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós não estamos andando aqui à mercê do inimigo.
olhando para os quatro ventos, por quatro lugares e achando que não tem mais jeito, que agora a doença vai levar todo mundo, que agora o inimigo vai acabar com o nosso trabalho, que agora as coisas vão estar assim ou assado. E nós perdemos o foco de observar que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de tudo que há. Jesus naquele barco, os homens que ali estavam, eles tinham medo? Tinham. Eram homens que tinham Jesus com eles dentro do barco e tinham medo de morrer? Tinham. Mas eles naquele momento recorreram a Ele e Ele os salvou. E nós também estamos passando por um tempo tribuloso. Tem doença por todo lugar, pessoas morrendo, pessoas conhecidas estão nos deixando. Que pena, que tristeza, que pranto. Ontem à noite, eu estava chegando em casa, era final de trabalho, e eu estava entrando em casa, quando eu olhei para a porta da vizinha. A vizinha estava com a porta aberta, já estava escuro, e Flavinha mais Jerônimo já tinham saído de lá e já tinham tido mais uma aula do curso de noivos, e eu saí para comprar um medicamento, algumas coisas que eu precisava. Quando eu voltei, a minha vizinha estava com a porta aberta, a luz acesa, a grade destrancada, e ela na porta com os olhos cheios de lágrimas. Eu cheguei e disse: Dona Fátima, o que aconteceu? O que houve? A senhora não é de ficar essa hora na porta aqui aberta? Já está tarde, sua porta devia estar fechada, a senhora mora sozinha. E ela chorando, dizendo que havia perdido mais uma amiga que mora no bairro do Rosário, uma pessoa de 47 anos, muito nova, e que ela havia morrido também desse Covid. E ela ainda não estava nem recuperada da perda da filha de Guiomar, porque ela conhece a filha de Guiomar, ela conhece o marido de Guiomar, ela conhece a irmã de Guiomar, todos eram amigos dela e faleceram já tem uns 15 dias. Semana passada faleceu mais uma, e ontem faleceu outra pessoa que ela conhecia, e ela estava tão desolada, tão desgostosa, com os olhos cheios de água, ali. Eu vi em Dona Fátima o reflexo do que está acontecendo com todos nós. Nós estamos tão atribulados, tão desgostosos, que estamos com medo até de nos encontrarmos como os irmãos em Cristo para orar. Muitas pessoas, eu conversei essa semana na igreja, alguns em casa, outros na rua, outros no trabalho. Eu vi o quanto medo o povo de Deus está, apavorado, com medo dessa doença, com medo de pegar um vírus desse, com medo de morrer algum parente, uma pessoa de casa. E nesse momento, ontem à noite eu marquei uma reunião aqui na igreja às 19h. Meu filho Raul não estava bem. Falando com Maurício e com Fernanda, a Fernanda está para ganhar menino, não está podendo sair. Maurício está com ela em casa, e os dois estavam lá orando, intercedendo também pela nossa reunião. Tentei falar com alguns outros líderes, Gilberto, Neta, Joana, mas nenhum deles pôde vir. Gilberto e Neta ainda vieram porque não tive contato com eles, mas eles vieram. Só que eu já estava comprando remédios para Raul e queria conversar com eles, talvez fazer a reunião em nossa casa. Mas não deu certo, nós não nos encontramos. E o celular naquele momento não foi possível fazer o contato. Eu soube depois que ele foi à minha casa ainda, conversou com Teca, e soube de Raul doente, e que eu estava atrás de medicamento, e nós não nos encontramos. Irmãos, nesta semana, eu marquei uma reunião com o pastor Pedro Filho, e eu não pude estar lá para falar com o pastor. Ele chegou e ele voltou, porque o meu carro quebrou no caminho de Juazeiro. Eu ia para Juazeiro com o carro azul e ele quebrou. Naquele momento eu chamei um guincho e levei o carro para Juazeiro. Eu voltei a Barbalha, peguei o carro verde, quando eu cheguei no caminho de Juazeiro, quebrou também. Fui com o carro verde para o mecânico,
e não deu certo consertar para eu voltar. Quando eu cheguei, o pastor já tinha saído. Nós não nos encontramos para a reunião. Então, eu vejo, irmãos, que o inimigo tem trabalhado para nos afastar, para não deixar que nós tenhamos reunião, para não permitir que tenhamos culto, tentando colocar dificuldades e tribulações. É como a história que nós estamos lendo. O vento, a tempestade, os tumultos, as coisas. Mas nós estamos nesse barco com Jesus. Ele está conosco. E nós podemos recorrer a Ele. E Jesus vai acalmar a tempestade, vai tirar as tribulações e vai nos dar a verdadeira vitória. Essa guerra já é vencedor. Cada um de nós, nessa guerra, já está determinada que nós seremos vencedores. Nós somos triunfantes. Nós podemos perder alguma batalha, mas a guerra pertence ao Senhor e é Ele quem está no controle. No momento, o inimigo ele pode estar até conseguindo fechar as portas, trazer medo, trazer desconforto aos irmãos, incredulidade, tristeza, vendo o que está acontecendo, e a falta de fé, a falta de confiança, a falta de zelo pelas coisas de Deus, nos faz enxergar mais as coisas do mundo do que a presença de Deus em nós. Mas nós vamos acordar como a águia que está se recolhendo para repor as forças, para recuperar as penas novas, as garras novas e o bico novo, e ela tomar alento e tomar mais força e mais ânimo e voltar com todo gosto. Assim Deus fará com todos nós. Confia no Senhor e Ele satisfará todos os desejos do teu coração. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar na presença do Senhor, mesmo não vindo para a igreja, mas orando em casa com a família e confiando que nós vamos voltar à casa do Senhor para não mais fechar, mas para permanecer para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, naquele momento, Jesus olha para os homens e diz que eles não têm fé, que eles estão fracos, que eles estão falhos, que estão cheios de incredulidade. Jesus olha para nós também do mesmo jeito, Ele vê em nós a falta de confiança de que Deus nos guarda. Ontem, quando Raul teve esse problema de ficar com a pressão tão baixa, eu coloquei nele o marcador da pressão e deu abaixo de 9 e abaixo de 3. Não tinha nem 3/9, estava muito baixo, ele perdeu a cor. Teca abraçou Raul, começou a orar, e eu fui fazer uma oração também, e nós fomos ao hospital com ele, e no hospital era orando no coração, Senhor, que não seja nada de ruim, confiando que vai ser somente aqui um problema estomacal, ele vai tomar o remédio certo e vai para casa. E foi isso que aconteceu. Todos estávamos orando, Mariinha em casa, Joana com Pompeu, com Gabriela, e naquele momento até a Amanda foi contactada para orar pelo namorado, e nós todos estávamos em casa orando, ou lá no hospital como Rafael e eu, e nós vimos a mão de Deus naquele momento trazendo o remédio certo, a cura certa para o que há necessidade do teu servo. E Raul naquele momento, ele estava tão angustiado, tão desgostoso, mas foi tocado pelo Espírito Santo de Deus para ter paz e aceitar o que é necessário. E nós saímos daquele hospital com a vitória nas mãos. Fez um exame de sangue, e o exame de sangue não deu nada, nenhum problema, está perfeito, Deus está no controle. Então, irmãos, é no momento de tribulação e dificuldade que nós vemos que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos confiar, vamos orar, e a nossa oração não seja sem fé. Orar sem fé é balbuciar palavras, e Deus não escuta balbúcios. Deus escuta fé, conformidade, oração de conforto, de confiança, oração em que nós colocamos
agir, pensar e falar na presença de Deus e sabemos que Ele ouve. E o Senhor Deus não despreza a nossa oração. Ele tem prazer em cumprir aquilo que Ele prometeu. E diante das nossas necessidades, Deus tem suprido, tem sido maravilhoso e Ele sempre conserva as nossas vidas debaixo das suas asas. E lá nós sempre estaremos seguros. Confie em Deus, continue na presença do Senhor. Não desista. Deus sempre está no controle de tudo. Irmãos, ainda em Mateus, no capítulo 14, nós vemos Jesus novamente no barco com os discípulos. E numa situação parecida da que ele também teve agora em Mateus capítulo 8. Em Mateus 14, no versículo 22 a 33, vamos ler. Leia comigo na sua casa, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 14, de 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Meus irmãos, esta é novamente a mesma situação. Jesus é o nosso refúgio, é o nosso socorro. Os discípulos que estavam no barco representam a cada um de nós em nossas vidas. O barco é a nossa passagem por esse tempo, e o mar e o vento são as coisas que estão acontecendo agora no dia a dia. Está tão difícil, está tão tribuloso, que Jesus diz aos homens: vão adiante no barco, passa para outra margem. E eles subiram no barco e obedeceram. Jesus estava lá com um monte de gente, a multidão, e ele foi despedindo aquela multidão, atendendo a cada um daqueles homens. Quando chegou no finalzinho da tarde, já perto de escurecer, o barco já estava longe, andando devagar, porque ele estava no vento contrário. O vento estava vindo para onde Jesus estava e os apóstolos indo para o outro lado, e eles demoraram para chegar do outro lado. Jesus, quando viu que os homens estavam longe, ele subiu ao monte para orar, buscar a presença do Pai, colocar os joelhos em oração, ter comunhão com aquele eterno Deus que sempre sabe todas as coisas.
depois de estar ali a noite quase toda. A Bíblia fala na 4ª vigília da noite. Nós temos 4 vigílias na noite, separadas de 3 em 3 horas. De 6 da noite, 7, 8, 9, 6 às 9, uma vigília. Primeira. 10, 11, 12, segunda vigília. 1, 2, 3 da manhã, terceira vigília. 4, 5, 6 da manhã, 4ª vigília. Lá depois das 4 da manhã, Jesus vai encontrar com os discípulos que ainda estavam no barco, remando, porque o vento era forte, trazendo eles de volta. E Jesus vai lá andando sobre as águas. Os discípulos, quando veem aquele homem de branco no meio das águas, eles começam a gritar: é um fantasma! E eles ficaram aterrorizados. E Jesus acalmou eles: calma, sou eu, tenham um bom ânimo. E eles se acalmaram, até que Pedro mesmo disse a ele: Senhor, se és tu, manda que eu vá aí contigo. Aí Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro vai. Naquele momento ele teve coragem de descer do barco e pisar em cima das águas. E olhe que estava no meio de uma tempestade, ainda estava o vento forte, ainda tinha perigo. Pedro começa a andar sobre as águas, caminhando para encontrar Jesus, que já estava lá aguardando. E ele teve medo, porque ele deixou de olhar para Jesus, ele olhou para o tempo, para o vento, para o que tinha ao seu redor, e ele teve medo, e o medo fez com que ele perdesse a fé. E ele começa a afundar e clama: Jesus, estou afundando, me salve. Jesus deu a mão a ele, tomou-o pela mão e levou de volta ao barco. Irmãos, é o que acontece conosco, infelizmente. Tudo que é retratado na Bíblia é também a nossa vida escrita em papel. A Bíblia retrata aquilo que nós passamos e que nós sentimos, não é diferente conosco. Nós somos também como os apóstolos. Falamos que confiamos em Deus, que somos isso, que somos aquilo, mas basta um vento diferente, as coisas já mudam. Hoje eu estava perguntando a uma pessoa, na hora do almoço, sobre ter medo de trovão, de relâmpago, dessa chuva forte. E a pessoa me disse que não tinha muito medo, não, mas também não era muito confortável, e ficava assim, insegura com essas coisas. Mas naquele momento, ela relatou sobre uma professora de sua sala de aula, que quando dava aula, no meio da aula começasse a chover e relampejar, pronto, a professora parava de dar aula, não conseguia mais dar aula. E precisava que os alunos acalmassem ela e levassem ela para a diretoria, porque ela não conseguia mais dar aula com tanto medo de trovão e relâmpago. Gente, nós somos assim. Assim como Pedro, ninguém pode julgar nem apontar o dedo. Pedro foi fraco, Pedro perdeu a fé, Jesus estava ali. Mas se nós prestarmos bem atenção, nós podemos dizer que somos fortes, que estamos preparados. Pedro chegou para Jesus no dia da sua crucificação, no dia de sua condenação. Chegou para Jesus e disse: estou pronto para morrer contigo. Jesus disse: Pedro, não sabes o que diz, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Satanás pediu ao Pai para te peneirar. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Nós não somos aqueles homens fortes que nada nos abala. Nós não somos aqueles poderosos que o inimigo pode vir, vem, pode vir, e não faz isso não. Nós não somos assim, nós somos povo de Deus, que confia que é Deus quem pode. Quem anda sobre as águas é Jesus. Pedro foi andar e teve medo e afundou. Nós também podemos afundar, não temos essa confiança toda de andar sobre as águas. Nós não temos o poder nem a autoridade sobre as tribulações que vêm. Nós passamos por elas, o Senhor nos diz que o nosso posicionamento como cristãos fiéis
é de cair, mas Ele levanta. O ímpio que não conhece a Deus cai e permanece caído. Já o justo não. Ele cai, mas Deus fortalece, levanta. Cai 7 vezes, Deus levanta ele 7 vezes. Nós não estamos aqui como super-homem. Nós não estamos aqui como Batman, como Homem-Aranha, como qualquer super-herói, não. Nós estamos aqui como servos e servas de Deus, como os apóstolos de Jesus Cristo. Andaram com Ele, aprenderam com Ele, viram os milagres, fizeram milagres, mas todos eles precisam de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, senão não pode fazer nada. Enquanto o Espírito Santo não veio sobre os apóstolos, eles não podiam fazer nada. Estavam com medo, trancados dentro de um lugar, sem querer nem sair, sem ter condições de falar com ninguém, com medo também de serem caçados, de serem açoitados, de serem mortos. Assim somos nós, cheios de tribulação, de dificuldades. Passamos por tanta coisa, irmãos, mas o Senhor é conosco. Nós não confiamos em nossa força, porque nós somos imprevisíveis. Nós caímos, nós vacilamos, nós erramos, pecamos. Se for pela nossa força, nós não nos salvamos, porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Por isso, Deus, confiando em seu Filho, no amor que Ele tem por nós, Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar, porque nós não adiantaríamos morrer por nós mesmos, porque o nosso sangue não nos dá esta vitória. Nosso sangue é sangue de homens fracos, cheios de pecado, de defeito, de vontades. O de Jesus é santo. O sangue de Jesus é que nos garante essa vitória. Agora, o que Jesus diz para nós é para termos confiança nele. É para termos confiança em Jesus. Não em nós, mas em Jesus. Nós precisamos ter a nossa casa, a nossa vida, nossa família, nossos trabalhos, nossa igreja, tudo que pertence a nós, nas mãos de Jesus. Nós não temos nada, não somos nada. Ele sim tem tudo e é tudo sobre nós. E quando nós confiamos que Jesus é Senhor de nossas vidas, Ele faz a diferença. Ele transforma, Ele restaura. E quando nós clamamos a Ele, Ele sempre está pronto para atender. Os apóstolos, com medo naquele barco, chegaram para Jesus: acorda, Senhor, nós vamos morrer. Jesus foi lá e parou tudo, acalmou tudo. No momento em que Jesus estava andando sobre as águas, os apóstolos com medo gritavam. E tem até uma coisa engraçada que o pastor Cláudio Duarte fala na internet. Eles só não correram porque não podiam, porque estavam dentro do barco. E olha que eram homens, não eram mulheres para ter medo e gritar, e eles estavam gritando, e eram todos homens. Gente, nós somos iguais. Não tem diferença dos apóstolos para nós. A única diferença é que eles já passaram por tudo isso e nós estamos passando agora. Jesus está te convidando. Entra no barco. Vamos para o outro lado. E confie, porque eu estou com vocês. É essa a mensagem de Jesus para nós. O barco da nossa vida precisa continuar. E nós precisamos estar nesse barco confiando que é Deus quem tem o controle sobre o vento, sobre as águas, sobre toda a turbulência, e que Jesus está conosco dentro do barco. E se nós afundarmos com esse barco, Ele tem toda a autoridade para nos tirar do afundamento e nos colocar de volta em cima das águas. Não se preocupe, o Senhor é contigo. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. E Jesus é Senhor de nossas vidas. Amém, irmãos? Nesse momento, nós vamos tomar da ceia. Vamos continuar
celebrando, reforçando a fé que nós temos em Jesus, e vamos continuar aguardando a sua vinda. Esse momento de celebração, de ceia, é justamente o momento em que cada um de nós é chamado para renovar a sua aliança com o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Nós temos a chance de fazer um reconhecimento das nossas dificuldades, do nosso pecado, e um tempo aqui para pedir perdão a Deus pelos pecados. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor e vamos pedir a Ele um renovo das forças para continuar. Peça perdão pelo seu pecado, pela sua culpa, mas não deixe de cear. Tome a ceia, você, sua família, em sua casa. Nesse momento, pegue o pão, pegue um cálice, coloque um suco, ore junto comigo, abençoando esse cálice, abençoando este pão, e juntos nós vamos continuar aguardando a vinda do nosso Salvador, continuar aguardando que Ele voltará para nos levar, e confiando que cada um de nós continua crendo que Jesus é o Filho de Deus, é Senhor de nossas vidas e tem toda a autoridade nos céus e na terra, e que Ele vai voltar. Amém? Vamos fazer uma oração. Fecha os teus olhos. Ato de contrição. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te peço de todo o coração, Pai querido, visita, Pai, o coração de cada membro dessa igreja, que nesse momento, Pai, se encontra fazendo essa oração, confiando que o Senhor há de perdoar os pecados, as falhas, as faltas. Pai, nós somos pecadores, somos difíceis, Pai, de lidar. Nós mesmos temos que estar vigiando a nossa língua, os nossos pensamentos, para não deixar vacilar e nem pecar diante de Ti, Pai. Nós somos Teu povo, perdoa os nossos pecados, vem em nosso auxílio. Pai, aquilo que eu errei, aquilo que eu pequei, eu coloco diante de Ti. Desfaz todo o mal, toda a maldição que foi lançada contra nossas vidas, contra nossa casa, nossa família, nossos trabalhos, contra esta igreja, Pai, desfaz, lança por terra. Não permita, Senhor, que por causa das minhas falhas e dificuldades, das minhas tribulações, do meu erro, aqui a obra venha a pagar, Senhor, por isso. Que as pessoas fiquem sem palavra, sem gozo, sem alegria. Desfaz todo o mal. Lança fora, Senhor, tudo que o inimigo intentou contra nós. Perdoa nossos pecados. Jesus, renova a Tua aliança conosco. Nos ajude a estar diante de Ti com alegria, com gozo e com paz. E não permita que o inimigo venha sobre nós. Repreende toda a ação do inimigo. Desfaz todo o mal. Nos livre, Senhor, e nos abençoe. Continue nos fortalecendo, Pai. Traz a Tua bênção, a Tua graça sobre nossas vidas. E renova, Senhor, a nossa vontade de estar em Tua presença. Nós somos Teu povo e Te amamos, Pai. Vem conosco, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Conforme o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, nós vemos assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente,
Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então, nesse momento, nós vamos orar, abençoando este cálice, abençoando este pão, e cada um em casa também levante o seu pão e o seu cálice, e vamos orar juntos, colocando diante do Senhor esse suco de uva que representa o sangue de Cristo naquela cruz, e este pão que representa o corpo de Cristo, como ele também fez com os apóstolos. Não era um pedaço de sua carne, mas era o seu pão, representando ali o corpo que ele entrega para que todos tenham parte com ele. Não era o seu sangue, era um vinho, era como um suco de uva, um fruto da vide, onde ele representa o sangue derramado na cruz para que haja salvação de todos. Nesse momento vamos orar. Pai querido, obrigado, Jesus, porque o Senhor derramou o teu sangue na cruz por nós. Obrigado porque o Senhor suportou todas as dores, o Senhor suportou todas as ofensas, tudo que veio contra ti, machucando o teu corpo, dilacerando tua carne, e aqui naquele momento, Senhor, o Senhor dava a tua vida por amor a nós. Quando o teu sangue derramou naquela cruz, quando o teu sangue desceu naquela cruz, o Senhor estava ali doando da tua vida por amor de cada um de nós. Nós colocamos, Pai, o pão e o vinho na tua presença. Abençoa, Senhor, e faz com que haja, Pai, aliança entre nós e ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a ti, meu Deus. Irmãos, cada um em casa pega o seu pão, pega o seu cálice e nós vamos tomar. Eu vou servir aqui aos irmãos que estão comigo e nós vamos juntos cear. Tem o som, Raul? Tem um louvor? Não? Mas nós vamos cear assim mesmo. Todos juntos agora, irmãos, vamos comer do nosso pão. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se deu por cada um de nós. Nós celebramos em memória de Ti, como está escrito na Tua palavra. Nós ceamos aqui, Senhor, nesta noite, porque nós continuamos aguardando a Tua volta. Nós confiamos que o Senhor é Deus, soberano, justo, fiel e verdadeiro, e que não há outro além de Ti. Confiamos de estar, Senhor, diante da Tua vontade, da Tua graça e do Teu favor sobre nossas vidas. Eleva-nos, Senhor, à Tua presença. Perdoe os nossos pecados e continua, Pai, a comunhão que nós queremos e nós precisamos contigo, meu Deus, em nome de Jesus. Agora você pode tomar do seu cálice. Como é maravilhoso, Pai. Como é maravilhoso poder sentir que o Senhor está neste lugar. Que o Senhor faz a obra em nossas vidas.
que é o Senhor quem ministra aos nossos corações. Como é bom saber que o Senhor é Deus e que nós somos o teu povo. Nós somos fracos, falhos, cheios de defeitos, cheios de pecados. Mas é o Senhor quem nos lava, é o Senhor quem nos regenera, é o Senhor quem nos fortalece, quem nos faz andar. É o Senhor quem revigora as nossas forças. E confiamos em Ti, Senhor, para estarmos continuando a viver neste lugar, sabendo que tudo está no Teu controle. Muito obrigado, meu Deus, pela salvação no Teu Filho Jesus. Muito obrigado pela continuidade do Espírito Santo em nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é Pai, eterno, soberano sobre cada um de nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Em casa, cada um dos irmãos fará um louvor bem alegre, bem feliz, glorificando e honrando o nome do Senhor, a casa do Senhor, a presença do Senhor, porque é momento de alegria, porque Jesus ressuscitou. Nós vamos encerrar agora, confiando que Deus continua conosco toda a semana, até o próximo domingo. Na quarta-feira nós temos reunião de oração, juntos pela internet. Continue orando, tem sido lindo. Participe, você que ainda não orou, esteja conosco. E vamos continuar celebrando e confiando que o Senhor é conosco sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, uma boa semana, e cada um de nós, confiando no Senhor, andemos na presença de Deus. Amém? Deus esteja na casa de cada irmão, de cada família, guardando, protegendo e abençoando. Deus abençoe em nome de Jesus, amém e graças a Deus.